Na ditadura é que era bom. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Todo Estado é uma ditadura. Mas e aí? O que é uma ditadura? Bora trocar uma ideia? E aí galera, suavidade, meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e seja muito bem-vindo ao Dani Ideias, um canal onde a gente debate sobre ciências humanas, principalmente sobre política e educação. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Quando a gente pensa em ditadura, é comum que venha à nossa mente grandes lideranças dominando toda uma população por meio principalmente da violência, impedindo que qualquer pessoa fale mal daquele governo. Geralmente a gente pensa no nazismo na Alemanha ou no stalinismo na União Soviética. Aqui no Brasil talvez a gente pense na ditadura militar ou então na ditadura de Vargas. Essas concepções elas não estão erradas. Mas a coisa é um pouquinho mais complexa. Se a gente pensar no termo ditadura, ele tem origem ainda lá na República Romana. É comum que nos filmes seja retratado o Império Romano, então muitas vezes a gente pensa em Roma e pensa no imperador dominando tudo, expandindo, mas tem um período da história em que Roma foi uma república. E durante a república, Roma era governada por um grupo de senadores. Esses senadores eles eram os chefes das famílias mais poderosas de Roma. Esse grupo de senadores elegia anualmente 2 cônsules que iriam administrar a república, as questões então de finanças, as questões de defesa, de segurança, de exército, as questões de justiça. Esses cônsules eles seriam auxiliados, aconselhados pelo Senado e eles mudavam a cada 1 ano. Então todo ano o Senado elegia 2 cônsules para administrar a república. Dentro dessa organização republicana romana existia um órgão extraordinário que poderia ser utilizado em momentos de emergência, em momentos de tensão, em momentos de crise. Esse órgão extraordinário se chamava ditadura, ou em latim, ditadura. Como que funcionava essa ditadura romana? O próprio Senado, percebendo esse momento de crise, elegia um ditador. E esse ditador só poderia entrar no poder caso os 2 cônsules concordassem com essa nomeação. Além disso, existia um prazo pré-fixado para que ele ficasse no poder. Esse ditador ele concentraria os poderes na sua mão, mas ele era eleito pelo Senado, aprovado pelos 2 cônsules e tinha prazo determinado para ficar no poder. É importante entender que esse mecanismo da República Romana, ele visava manter a República Romana. Ele era um instrumento de manutenção daquela ordem que estava vigente. Era um órgão de concentração de poder no momento de emergência para manter a ordem que já estava imposta, no caso, a República Romana. Se a gente for pensar algo semelhante nos dias de hoje, seriam os mecanismos de estado de sítio, por exemplo, ou então as leis marciais. São mecanismos que possibilitam uma maior concentração de poder, mas eles têm um prazo pré-determinado e a sua intenção é a manutenção da ordem anterior. Provavelmente quando você leu o título desse vídeo você não pensou nesse modelo romano. Isso porque a ideia de ditadura que a gente tem hoje diz respeito à ditadura moderna. Ao contrário da ditadura romana, as ditaduras modernas elas vêm com a intenção de romper com a ordem anterior, de romper com o sistema antes vigente, que no caso são as democracias liberais que nós temos. Essas ditaduras modernas, elas se impõem muitas vezes por meio da força, mas não só, a gente vai conversar mais pra frente sobre isso. E a intenção dela é se sobrepor àquela ordem vigente. Por exemplo, quando os militares tomaram o poder aqui no Brasil e passaram a governar por meio de atos institucionais que eram superiores à Constituição vigente. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre atos institucionais, eu tenho um vídeo explicando eles, principalmente o ato institucional número 5 utilizado aqui na ditadura militar. Além disso, as ditaduras modernas elas não têm uma pretensão de fim, elas não têm um prazo pré-determinado. Ela geralmente acaba quando a sociedade organizada se impõe contra essa opressão e consegue romper então com essa ditadura. Um exemplo interessante novamente é o do regime militar brasileiro que entrou dizendo que ia ficar 2 anos para organizar a casa e iria sair. No final das contas, ele ficou por 20 anos. Se a gente for comparar, então, essas 2 ditaduras, a ditadura romana e a ditadura moderna, a gente percebe algumas questões fundamentais que diferenciam elas. Enquanto a ditadura romana
era uma ferramenta prevista na lei e com um teor positivo no sentido de que ela queria manter a ordem vigente, a ditadura moderna ela é um sistema político com um teor negativo, porque a intenção dela é romper com a ordem anterior. Embora seja interessante refletir sobre como que essa concepção da ditadura romana se transformou nessa concepção de ditadura moderna que a gente tem aqui, a minha intenção não é essa. A minha intenção nesse vídeo é refletir sobre como essas ditaduras modernas se instauram e como elas funcionam. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento de tensão onde essas características estão ficando cada vez mais claras. As ditaduras modernas, galera, elas têm algumas características fundamentais. A primeira que a gente pode pensar é que elas têm uma pretensão de legitimidade democrática. Uma vez que a democracia é o sistema de governo mais defendido no mundo, muitas vezes essas ditaduras elas vão se instaurar dizendo que são democráticas, dizendo inclusive que estão defendendo a democracia. Outra característica que é bem nítida é que o poder ele vai ser concentrado ou na mão de uma pessoa ou na mão de um grupo de pessoas. E além disso, esse poder ele vai ser verticalizado. Então, o grupo ou uma pessoa ele detém todo esse poder e as ordens, as decisões tomadas, elas são verticalizadas. Começam aqui em cima nesse grupo e vão sendo forçadas para baixo. Não são decididas em coletivo, não são decididas de maneira horizontal. É de cima para baixo, por meio da imposição. E essa imposição, esse poder, ele tem caráter ilimitado. Ou seja, o grupo ou a pessoa que está no poder dá a ordem e ela é imediatamente imposta. Não existem limites às decisões do grupo de poder ou da pessoa que está no poder. A gente pode pensar, por exemplo, como funcionava o nazismo, onde o Hitler impunha tudo de cima para baixo, a galera tinha que obedecer. Ou então na ditadura militar aqui no Brasil, onde a galera, por meio de atos institucionais, impunha sua vontade, sendo inclusive superior à Constituição. Outra característica importante de ditaduras é que elas geralmente se valem de um contexto de ebulição social, um contexto onde a sociedade, principalmente por mudanças na sua estrutura econômica, começam a se movimentar, começam a se mexer e muita gente passa a fazer parte das discussões políticas, passa a discutir política. Pessoas que antes nunca se interessaram por isso começam a se interessar, principalmente porque viram a sua qualidade de vida mudar, geralmente piorar. E então passam a exigir o princípio da soberania popular. Diante dessa situação de uma sociedade em ebulição, clamando pelos direitos do povo, um grupo autoritário ou uma liderança autoritária começam a buscar o poder dizendo que esse poder é pelo povo. Uma outra característica presente em ditaduras é o problema que ela apresenta com relação à legitimação do poder e da sucessão desse poder. O que acontece é que uma ditadura, ela concentra os poderes ou num grupo ou num líder. E esse poder ele é transmitido de maneira rígida, ele não abre espaço para que ele seja entregue a outras pessoas que não aquelas que pertencem a esse grupo do poder. Existe uma contradição que fica clara. Ao mesmo tempo que o governo ditatorial diz estar ali em prol da população, em prol do povo, na prática ele utiliza de mecanismos para impedir que esse povo de fato escolha ou pense sobre quem está no poder. O que acontece é que quem concentra o poder busca formas de parecer que está no poder de maneira legítima e fazendo a vontade do povo. Censurando aqueles que criticam, fazendo propagandas em exaltação do próprio poder e buscando reunir os seus apoiadores para parecer que está fazendo tudo isso em nome do povo, esse grupo autoritário tenta driblar essa contradição que fica exposta com relação à legitimidade do poder e as regras de sucessão desse poder. Até agora a gente discutiu um pouco do conceito de ditadura, suas principais características, mas é importante pensar como que ela se implementa. Muitas vezes a gente pensa, por conta da nossa história recente, que uma ditadura ela necessariamente precisa passar por um golpe para que ela entre em vigor. De fato, essa é uma maneira pela qual uma ditadura se estabelece. A gente tem o regime militar aqui, que depois do presidente Jango, quebrando com as regras de sucessão. A gente tem também, por exemplo, a ditadura do Pinochet, que se instaurou matando o presidente Allende, dando esse golpe. Porém, essa não é a única forma pela qual as ditaduras se estabelecem. Elas podem se estabelecer por meio de eleições. Eu acho isso tão estranho, a ideia de que uma população eleja, por vontade própria, alguém autoritário, alguém que defende tortura, alguém que censura a imprensa, alguém que defende
torturadores e um regime autoritário. Isso parece tão estranho, né? Mas pelo jeito acontece. Quando grande parte da população percebe uma piora na sua qualidade de vida e muitas vezes não consegue entender os motivos dessa piora, porque a sociedade é complexa, é comum que a culpa de toda essa piora de qualidade de vida, a culpa desse mal-estar, seja dirigido a um determinado sujeito, a um determinado grupo social, ao chamado bode expiatório. Isso é tudo culpa daqueles esquerdistas. O país toma droga por causa desses judeus. A nossa nação seria muito mais próspera se não fossem esses imigrantes. Geralmente o grupo que vai ser utilizado como bode expiatório, ele já tem alguma questão histórico-cultural que envolve ele nesse contexto em que ele surge ou ressurge. Essa sensação de mal-estar, essa sensação de incompreensão da piora de vida, essa ideia de jogar todo esse mal-estar nas costas de um determinado bode expiatório, vai favorecendo aos poucos uma tensão social e o surgimento cada vez maior de extremismos. A polarização vai ficando cada vez mais intensa e aquela ideia democrática de que o diferente, ele é um adversário, mas ele é importante e que a gente tem que conversar com ele, essa ideia ela vai ficando cada vez mais para trás. A ideia de que o diferente é um inimigo começa a ganhar corpo e a ideia de democracia, de que é necessário conversar com os diferentes, vai perdendo seu espaço cada vez mais. Esse cenário que favorece extremismos, favorece também lideranças extremistas. Muitas vezes, outsiders da política, figuras que antes disputavam o poder de outras maneiras, ou em sessões legislativas, ou então no mercado, sendo grandes empresários, podem começar a despontar, dizendo que não fazem parte desse cenário caótico que levou a esse mal-estar, e podem cooptar esse discurso extremista de que o problema está vinculado a um determinado grupo social e que tem que eliminar aquele grupo social, que tem que acabar com aquele grupo social. No livro Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, eles elencam 4 características de ditadores modernos que são eleitos dentro do jogo democrático. A primeira característica é que eles negam o jogo democrático, falando, por exemplo, que as regras eleitorais elas não funcionam, que as eleições são fraudadas. Outra característica é que eles negam a legitimidade do oponente, então não tratam o oponente como alguém com quem é possível debater, com quem é possível discordar, tratam dos adversários como se fossem inimigos. A terceira característica é que eles não só toleram, mas também estimulam a violência, como se essa fosse uma prática legítima de convívio social. A quarta e última característica é que essas lideranças indicam que estão dispostas a restringir liberdades de expressão, liberdades individuais, como, por exemplo, censurando a mídia. Dentro desse cenário caótico, essas lideranças podem ganhar cada vez mais espaço e, uma vez sendo eleitas, aí que a coisa complica. Porque agora essas lideranças têm a máquina pública em suas mãos. Passam a utilizar então dessa máquina pública para se perpetuar no poder. Por exemplo, aparelhando com parentes ou pessoas próximas os órgãos que deveriam investigar o próprio governo, ou então aumentando o número de cargos no Supremo Tribunal Federal para que toda e qualquer decisão do governo seja aprovada, seja legitimada. Então, aos poucos, a figura autoritária vai aparelhando o sistema com pessoas de sua confiança, impedindo que os críticos apareçam, censurando a imprensa, dizendo que a informação verdadeira só é veiculada pelos próprios veículos de informação do governo e vai aos poucos, de maneira autoritária, se estabelecendo no poder. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, é um sistema gradual de perpetuação no poder. E uma situação de crise favorece essa perpetuação do poder, porque daí é possível que a figura autoritária utilize do argumento de que estamos em crise, então é necessário enrijecer o poder, é necessário concentrar esse poder. Então muitas vezes as lideranças autoritárias não só provocam crises, mas caso já estejam passando por essa crise, não têm a intenção de conter a crise, mas sim de aguçar ela para poder utilizar dela em favor da sua perpetuação do poder. Caramba, Daniel, nem um pouco animador isso que você tá falando pra gente, cara. Será que não tem um jeito da gente impedir que essas figuras apareçam? Qual é que é, mano? Já era? Ferrou então? Pois é, galera, eu também vejo essa ascensão autoritária, eu tô percebendo que a coisa tá acontecendo e eu não sei exatamente como impedir totalmente isso. Na verdade, eu penso que isso envolve uma educação que possibilite a gente perceber essa escalada,
lá no começo, porque não é de agora que a gente consegue ver esse discurso autoritário ganhando força. Então, acredito que passa assim por uma educação crítica. Mas além disso, existem alguns grupos que podem impedir esse autoritário de chegar ao poder, porque a ditadura ela não se estabelece do nada. O autoritário não chega ao poder do nada. Ele precisa do apoio econômico das elites para que ele chegue até lá e também precisa, no mínimo, do silêncio dos partidos políticos. Eu concordo com a ideia dos autores de Como as Democracias Morrem, de que os partidos políticos, ainda que discordem entre si, quando vem a ascensão de um autoritário, devem se unir para barrar essa ascensão desse autoritário. Os grupos que acreditam na democracia, os grupos que defendem a possibilidade de uma organização democrática, eles devem se unir para barrar esse autoritário. O que acontece é que muitas vezes esses grupos percebem na ascensão do autoritário uma possibilidade também de encontrar o poder, de chegar ao poder. Talvez esses grupos pensem que na hora que o autoritário começar a sair muito assim da casinha, a gente segura ele. Acontece que a hora que o autoritário já está no poder, com a máquina pública na sua mão, não é tão simples tirar ele assim. Então, embora eu não saiba responder como impedir que um autoritário chegue no poder, eu acredito que os partidos políticos eles são uma ferramenta importantíssima para barrar essa ascensão. E é claro, uma educação crítica aí que não faça a gente acreditar que autoritarismo é uma solução para organizar o país. Galera, eu quero deixar bem claro que esse assunto ele não se encerra aqui. Esse é um debate amplo, ele conta com diversas complexidades e eu percebo que é um momento, já passou da hora na verdade, da gente discutir cada vez mais esse tipo de questão. Eu não sei vocês, mas eu percebo uma crescente autoritária cada vez maior no país, não é de hoje, eu já venho falando disso antes também, mas agora está ficando cada vez mais intenso porque a gente está vivendo uma crise cada vez mais intensa e eu não acredito que essa escalada autoritária ela vai se amenizar de bom grado. Eu não acredito que o autoritarismo ele vai simplesmente virar e falar: quer saber? Eu acho que eu vou abrir mão do poder. Cansei. Não vejo isso acontecendo e concordo com o Raul Zaffaroni, que defende a ideia de que o governo autoritário, o governo absoluto, essa ideia do poder concentrado, ela é uma constante na história da humanidade e cabe à sociedade organizada impedir que esse poder se instaure, que impedir que esse poder se estabeleça. Então, dentro das nossas possibilidades, eu acredito que pelo menos conversar sobre isso, refletir sobre isso, prestar atenção sobre essa situação, pode ser uma forma de ajudar, de contribuir para que esse poder autoritário ele não se fixe na nossa história, ele não ganhe corpo cada vez mais. Acredito que quanto mais gente souber sobre isso, discutir sobre isso, mais provável que a gente consiga impedir que esse autoritarismo se estabeleça. Peço que deixe suas críticas, sugestões e impressões nos comentários, clique nos polegares aqui embaixo para avaliar o vídeo e compartilhe para a galera se acha que vale a ideia. Lembrando que você pode contribuir com o meu trabalho a partir de R$1 na nossa campanha do Apoia-se. Eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no final do vídeo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!